mais conteúdo de qualidade para você que vai fazer uma prova de redação, seja de concurso, de vestibular. Tô aqui para trazer o melhor para você. Então vem comigo, que essa aula é importantíssima. O foco dela é no vestibular da UERJ, mas é claro que você pode utilizar esse conteúdo para outras provas também. Então fica comigo nesse vídeo que você vai aprender muito. E eu vou falar hoje a respeito de uma introdução de sucesso. O que é uma introdução bem feita? Vamos ver quais são os pilares desse primeiro parágrafo que é tão importante e já diz tanto a respeito do que você vai escrever, de como você escreve, do que você vai abordar para defender a sua tese. Olha só, os pilares de uma introdução de sucesso, o primeiro deles é você saber a sua tese. Então você leu a proposta de redação, passou por todo aquele processo, chegou ao momento de fazer o planejamento textual. E aí você precisa se perguntar: qual é o meu ponto de vista a respeito deste tema? O que eu penso sobre isso? Ainda não sabe fazer o planejamento textual? Então volta alguns vídeos, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir ao conteúdo de planejamento textual. É importante que você saiba fazer essa estrutura para conseguir construir uma introdução de sucesso. Então vamos lá. Primeiro momento, então, definiu a tese. Depois disso, você precisa definir a sua contextualização. Se pergunte: o que combina com a tese que eu quero defender, com o meu ponto de vista? Qual é o filme, o livro, o pensador? O que eu vou colocar aqui? Quando eu digo pensador, não é o Gabriel Pensador, não, é um pensador filosófico, sociológico, ou seja, um filósofo, um sociólogo que vai te ajudar nessa contextualização. E depois, selecionar os argumentos. Esses argumentos aqui a gente pode chamar também de tópico frasal. São as ideias que você vai utilizar para defender a sua opinião. Tudo isso ali, condensado na introdução. Olha como esse parágrafo é importante. Ele é um convite à leitura. Se eu chego na introdução de um texto e vejo que já não tem lé com cré, que nada faz sentido, o restante já vai passar batido. E você já vai perder ponto ao começar o seu texto. Por quê? Vai perder ponto se você não conseguiu desenvolver bem a tese. Você pode tangenciar o tema, então vai perder ponto nesse aspecto. Você pode acabar escorregando e não fazer uma boa contextualização com a tese que você quer defender. Vai perder ponto. Tudo tem que estar bem entrosado para você conseguir garantir uma nota alta na sua redação. E a introdução é um desses pontos. Imagina tangenciar o tema já ali, no primeiro parágrafo. Não pode, né? Qual é o meu conselho? O que eu sempre digo para os meus alunos? Olha, faz isso que vai dar certo. E tem dado. É você selecionar as palavras-chave. Que é isso? Pegou a proposta tema. Identifica nessa proposta quais são as palavras centrais. Aquelas palavras que ditam o conteúdo que você precisa abordar. Eu tenho aqui, ao ver o tema, você seleciona essas palavras e elas vão ser o cerne do que você precisa desenvolver. Cerne é o ponto central, é o ponto-chave. E você pode tentar usar algumas dessas palavras. Por exemplo, se você encontrou 4, utiliza 2, ou então utiliza a mais forte na sua tese, porque assim você não corre o risco de fugir ao tema que foi proposto pela banca. Quer ver um exemplo? Vou utilizar até o Enem, apesar de nós estarmos focando na UERJ, o Enem. Quando ele trouxe aquele tema da estigmatização da saúde, dos problemas de saúde mental, dos problemas ligados à saúde mental, a chave ali era estigmatização e saúde mental. Se o aluno esquecesse esse viés da estigmatização, ou seja, como que aquela pessoa com problemas de saúde mental é vista pela sociedade, se o aluno esquecesse o estigmatizar, ele já tangenciava o tema. Então, uma palavra
que fez a diferença ali naquele contexto. Beleza? Seguindo. A tese, ela é o seu posicionamento em relação à proposta-tema que a banca vai apresentar. O que você vai fazer para identificar a sua tese? Você vai conversar com você mesmo. E não existe nada melhor do que a gente conversar com a gente, né? Nós temos as nossas respostas, a gente sabe o nosso caminho. Temos de ouvir os mais experientes, ouvir as pessoas que gostam da gente, elas vão ajudar a gente a formar a nossa própria opinião, o nosso próprio caminho. Mas nós temos aquela resposta aqui dentro. E aí, olha, gente, eu filosofei agora falando de redação. É que é um assunto que eu gosto tanto, que não tem como eu não romantizar um pouco. Por quê? Sou pisciana, gente. A vida é feita de quê? De coisas boas, de prazer, de momentos difíceis que vão servir para o nosso engrandecimento. E aí, tudo isso a gente vai botar para fora na hora da escrita. Pergunte-se, para definir a sua tese, o que você acha sobre isso? Por que você pensa dessa forma? Você leu isso onde, criatura divina? Onde foi que você aprendeu determinado conceito? E não adianta falar que foi conversando com o pai, com a mãe, com o vizinho. Não. Para a sua redação, você tem que embasar com um argumento de autoridade, com uma obra literária. Você aprendeu, você tem que mostrar que aprendeu isso com alguém importante. Foi com uma notícia que trouxe um dado econômico, um dado científico. Isso tem peso, beleza? O que você já leu a respeito? E qual é o seu ponto de vista? Depois de ter conhecido tudo isso, o que você pensa a respeito? Não adianta você chegar na prova e falar assim, vai cair um tema que eu não sei. É impossível cair num tema que você não saiba. Por quê? Você vive no Brasil. O tema vai ser alguma coisa ligada aos nossos problemas sociais. O ERJ gosta de trazer problemas sociais. Vocês podem ver pelo próprio livro que ela está cobrando agora nessa prova atual. Então, se ela gosta de tratar essas questões, é uma realidade que você conhece. Você já tem o conhecimento de mundo para formular a sua tese. Você só precisa deixar isso aflorar e precisa organizar esses pensamentos. Se não organizar, nada feito. Depois que você define a tese, você vai fazer o quê? Você vai contextualizar. Outro ponto importantíssimo. Escolheu a tese, você agora vai escolher qual a contextualização. Vai ser um fato histórico? Você pode trazer alguma retomada a respeito da Segunda Guerra Mundial, dependendo do tema que cobrarem. Você pode falar a respeito da Revolução Industrial, Taylorismo, Fordismo, se for algo ligado à parte do trabalho. Existem diversas apresentações históricas que você pode fazer. Citações de filósofos, sociólogos, autoridades no assunto, citação de obras literárias ou livros no geral, citação de música, filme, série, entre outros. Por fim, os argumentos ou tópico frasal. Você vai definir esses dois tópicos que você irá desenvolver nos parágrafos seguintes. Professora, é obrigatório colocar o tópico frasal, argumento, já na introdução? Calma, não é obrigatório. Você pode deixar de forma genérica, não tem problema. O que eu aconselho? Coloque ali sutilmente os dois argumentos que você irá desenvolver. Por quê? Vai deixar o seu texto mais organizado e já deixa delimitado o que você vai construir nos parágrafos seguintes, para não ter surpresa. Isso vai deixar o texto mais esquematizado também, melhor formulado, sabe? Aquela questão de estética textual, isso vai entrar nesse ponto. Então, fique atento para você não comer mosca, não fazer besteira. Exemplo de uma redação. E aí, olha só, gente, a cereja do bolo, a melhor parte. Bom, nas minhas pesquisas, encontrei uma dissertação de mestrado maravilhosa de uma aluna do curso de mestrado da UERJ. Para quem não sabe, eu curso mestrado lá, de língua portuguesa, curso maravilhoso, professores fantásticos. E nessa dissertação, a aluna falava a respeito da redação da UERJ. E ela colocou um banco com algumas redações. E aí eu trouxe uma delas aqui para nós estudarmos a introdução. E claro, vamos ler os outros parágrafos também. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver mais coisas a respeito desse mesmo texto, tá?
O tema que eu trouxe foi do vestibular de 2018. A obra cobrada foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. E a banca trouxe a proposta tema: a verdade pode ser estabelecida com base em uma única perspectiva? A UERJ adora essas perguntas que tem um lado social, que tem um viés crítico. Os temas costumam ser assim. E aí vamos ver a introdução na prática. Vem comigo. Segundo a célebre escritora, antes de começar, deixa eu só dizer, a fonte de onde eu retirei essa informação está aqui embaixo, para quem quiser pesquisar, tá bom? Segundo a célebre escritora Simone de Bovary, a realidade é contada pelos homens através de seu ponto de vista. Analisando o romance de Dom Casmurro de Machado de Assis, observa-se que este padrão se repete na obra, visto que Bentinho julga as ações de Capitu de acordo com a sua versão dos fatos, sem dar à esposa o direito de defesa. Dessa maneira, ele acaba limitando o acesso do leitor ao que realmente aconteceu. Conclui-se que somente através do embate e do diálogo entre diferentes pontos de vista é possível chegar mais perto da verdade, visto que qualquer acontecimento tem pelo menos mais de uma versão. Vamos organizar tudo que a gente leu agora? Primeiro ponto, nós temos aqui o tema, que foi: a verdade pode ser estabelecida com base em uma única perspectiva? Eu digo para vocês, palavras-chave. O que nós temos aqui? Verdade estabelecida em única perspectiva. Será que é possível só uma visão falar o que é a verdade? Essa é a pergunta. Apenas uma visão pode dizer a alguém o que é verdade ou não? E para elucidar isso, lembrem, a banca traz uma redação. A banca traz uma obra obrigatória, Dom Casmurro. Galera, qual é o cerne da obra Dom Casmurro? Qual é o cerne dessa obra? A traição de Capitu ou não. Então, se eu pergunto a respeito da verdade e eu tenho uma obra que fala de traição e nós sabemos que ali só tem o ponto de vista do Bentinho, eu já sei que se trata dessa perspectiva. O que a aluna ou aluno, não sei, brilhantemente fez? Citou a feminista Simone de Bovary. Olha que brilhante o que ela fez. A realidade é contada pelos homens através de seu ponto de vista. Quem diz isso é aqui, é o argumento de autoridade dela. Não é o aluno ou a aluna que está dizendo. Ela trouxe uma contextualização de autoridade. Analisando o romance de Dom Casmurro, e aí ela explica o que vai acontecer agora. Observa-se que este padrão se repete na obra. Ou seja, ela trouxe uma contextualização da Simone de Bovary para falar que os homens contam a verdade do seu ponto de vista. E ela ilustra isso com Machado de Assis, que faz exatamente isso em Dom Casmurro. Perfeito, né? Observa-se que este padrão se repete na obra, visto que Bentinho julga as ações de Capitu de acordo com a sua versão dos fatos, sem dar à esposa o direito de defesa. Por isso que tirou 10. Brilhante! Olha essa introdução, maravilhosa! E você que está aí me assistindo vai construir introduções assim também, eu tenho certeza disso. Estuda, monta o seu caderno, faz planejamento textual, que você vai construir redações brilhantes assim. Dessa maneira, olha o conectivo agora para ela introduzir a tese. Ele acaba limitando o acesso do leitor ao que realmente aconteceu. Agora aqui, conclui-se que somente através do embate e do diálogo entre diferentes pontos de vista é possível chegar mais perto da verdade. Essa daqui é a tese. Conclui-se que somente através do embate e do diálogo entre diferentes pontos de vista é possível chegar mais perto da verdade, visto que qualquer acontecimento
tem pelo menos mais de uma versão. Introdução excelente. Vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. A nossa aula hoje é de introdução. Eu mostrei para vocês como que essa introdução foi esquematizada, beleza? O que a gente viu? Ela trouxe a contextualização da introdução, trouxe a tese, e essa tese reproduz a palavra-chave da proposta tema, que é verdade. Ela contextualiza com a obra de leitura obrigatória para a prova. Então, todos os requisitos para uma boa introdução estão aqui. Ela entrelaça as ideias. Ela não botou uma contextualização da Simone de Beauvoir à toa. Ela trouxe uma justificativa. E assim vocês conseguem enxergar essa construção. E aí vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu vou ler com vocês, mas não vou meter em muitos comentários. Por quê? Porque o desenvolvimento é o tema da nossa próxima aula. Então já fica ligado aqui no canal, porque daqui a pouco vai ter mais um vídeo nesse mesmo conteúdo, seguindo ali, ó, nesse mesmo conteúdo que eu digo, seguindo esse caminho de produção de redação, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, de acordo com o filósofo Thomas Mobbs, nenhum homem é uma ilha. Esse pensamento nos leva a refletir sobre a importância do diálogo, da troca e do convívio entre os seres humanos. Assim, quando se busca a verdade sobre uma situação, é de suma importância que todas as versões daquele acontecimento sejam levadas em conta, já que nenhum fato pode ser narrado com base em uma única perspectiva. Há sempre que se considerar os outros atores sociais presentes no contexto. Não fosse a obra de Machado, narrada de forma unilateral, os leitores poderiam ter acesso à versão de Capitu acerca dos acontecimentos presentes no romance. Outro sim, esse é o segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo do texto. Outro sim, é importante destacar que a realidade é relativa, ou seja, ela é moldada de acordo com o ponto de vista de quem a observa. Um ditado popular africano afirma que em qualquer situação existem pelo menos 3 verdades: a de quem narra, a de quem escuta e a de que realmente aconteceu. Esse ditado salienta a importância de se considerar as diversas versões de um fato para se aproximar da verdade, atentando para que tal acontecimento seja relembrado e julgado da forma mais fidedigna possível. Então, olha aqui que bacana, gente. Esse desenvolvimento foi todo produzido de acordo com a proposta tema. Ela trouxe um argumento, uma fala ali do filósofo para poder embasar o posicionamento dela. Ela cita o que está na obra de leitura obrigatória. Ela ou ele, não sei quem escreveu, ok? É importante destacar que a realidade é relativa. Ela traz um fundamento histórico aqui ao falar a respeito de ditado popular. Então isso é interessante porque ela traz algo que faz parte da história e da cultura, seria até mais cultural do que histórico, essa parte do ditado popular. E vamos à conclusão. Conclui-se, portanto, que a verdade só pode ser alcançada a partir do confrontamento de ideias distintas acerca de um determinado assunto. Ao nos prender e limitar a um único ponto de vista, corremos o risco de nos tornarmos os prisioneiros da caverna de Platão. Genial, genial. Presos a uma versão falsa da realidade. Assim, é fundamental que tenhamos o hábito de debater e analisar as diversas versões dos acontecimentos presentes no nosso cotidiano, com o intuito de nos aproximar o máximo possível da verdade, para que esta represente não apenas a visão dos homens, como apontados por Simone de Beauvoir, mas de toda a sociedade. E aí ela conclui o texto, trazendo a introdução de volta, criando um texto cíclico, muito bom, muito bem elaborado. Hoje nós focamos aqui na introdução e pergunto, essa conclusão, você consegue perceber o entrosamento textual nesse texto? Ficou muito bem entrelaçado, não é mesmo? Desde a introdução
ela já traz toda a construção dela muito bem encadeada. Agora é a sua vez de produzir um texto e enviar para mim, aqui pelo meu e-mail. Eu vou ter maior prazer em te ajudar, em ler e te indicar algum caminho. Não esqueça de se inscrever no canal e me seguir no Instagram. E deixa seu like aqui, já fica aguardando que em breve vai ter mais vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!